Tá, começou a gravar já. Mas pode ir falando aí. A gente edita depois. O Tá início. bom. Pode começar aqui, puxar? Pode começar. Bem, gente, tudo bem? Peraí, não, de novo. Olá, meu povo, tudo bem? Hoje nós vamos falar com o André. O André Sionetti, para quem não conhece, ele é o criador da revista Politec. Muita gente, principalmente quem fez intercâmbio nos últimos anos através do Ciências Sem Fronteiras, deve saber quem ele é. Ele vai dar mais detalhes. Estamos aqui, Cris e eu, Olá. fundadores da página Eu Acredito no Brasil. E hoje é mais uma história para mostrar que há esperança no nosso país. Exatamente. Né, Cris? Isso aí. Vamos que vamos. Então, André, fala um pouco de você, fala um pouco de como é que começou a Politec, que ideia foi essa de criar uma revista? Vou começar do começo. Então, eu nasci em 1991, não, brincadeira, né? Assim, detalhe, né? Voltou demais. Eu entrei no curso de Física em 2009, aqui na Universidade Federal do Paraná, e no ano seguinte eu já comecei a trabalhar com pesquisa. Então eu entrei no laboratório e trabalhava com desenvolvimento de sensores para diagnóstico médico. Então foi o que eu gostei bastante, eu comecei a fazer iniciação científica ali. No ano seguinte, em 2011, apareceu um projeto em parceria com a Fiocruz, o Ministério da Saúde, e me envolvi nesse projeto também, para desenvolver um sensor. Isso aí rendeu uma patente e tudo mais, um artigo. E depois, em 2011 mesmo, surgiu o Ciência Sem Fronteiras. E até então eu olhava os programas de intercâmbio da universidade e nunca me chamava muita atenção, assim, eu achava o programa muito engessado, restrito, sabe? E o Ciência Sem Fronteiras, quando surgiu na hora, parecia algo mais flexível, né? Então eu falei com o meu orientador, cara, eu quero ir para esse programa. Daí ele deu uma olhada, beleza, acho que a gente consegue, não sei o quê. E na época o Ciência Sem Fronteiras era bem diferente do que foi nos últimos anos aí. E eu podia escolher qual universidade eu ia estudar, podia escolher o orientador, eu tinha que ir com um plano de trabalho. E aí o meu orientador falou, cara, eu fiz doutorado na Universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, e o meu orientador está vivo ainda, trabalha lá ainda, eu vou falar com ele. Aí falou com o cara falou, não, pode mandar. A gente vai precisar pagar alguma coisa? O governo brasileiro vai pagar tudo. Então, ciente disso, ele escreveu a carta de convite lá, de admissão, e eu fui então para o Ciência Sem Fronteiras em 2012, em agosto de 2012. Bom, estudei lá e fiz matérias nada a ver com a física, assim, então, fiz matéria de biotecnologia, de biomateriais, nanotecnologia, empreendedorismo. E essa de empreendedorismo bastante me marcou muito, assim, me fez mudar a minha visão de mundo. Eu tinha a cabeça muito focada na pesquisa, sabe, na carreira acadêmica. E quando eu fiz essa matéria de empreendedorismo, eu abri os meus horizontes e pensei, cara, não existe só vida dentro da universidade, né? Tem um ecossistema fora que funciona também. Isso foi bem no início, né, André? Só desculpa. Início do Ciência Sem Fronteiras, né? Sim, eu fui na segunda chamada. Ah, entendi. A primeira chamada foi no começo de 2012, e na época o CNPq, nem o CNPq sabia o que era o Ciência Sem Fronteiras. Ah, sim, foi bem no início, legal. Então, eu acabei perdendo a chamada porque, houve digamos, as informações não se casaram, assim. Sim. Então, eu acabei perdendo a chamada e consegui na segunda só. Entendi. Mas foi show de bola, assim, a experiência é muito boa. Tinha alguns brasileiros na universidade lá também. E também eles sofreram a mesma coisa que eu, assim, sabe? Com essa falta de informação e essa dificuldade. Você estava falando que era diferente para você, né? Como assim? Da área acadêmica, né? Você pegou outra perspectiva, né? Você estava falando. Sim. Isso. Daí, quando eu fiz essa matéria de empreendedorismo, mudou a minha percepção sobre a carreira acadêmica. E eu voltei para o Brasil com essa percepção diferente. Cara, eu não quero mais fazer mestrado, doutorado, concurso público, virar professor. Não é exatamente mais isso que eu quero para a minha vida, assim. E voltei para cá com a ideia de empreender já. E uma das coisas que eu sabia fazer, que eu gostava muito de escrever.
então eu já tinha participado de oficina de literatura, tudo. Gostava da parte mais, digamos, artística, assim, de design gráfico. Meu primeiro emprego foi nessa área, então eu sabia operar os softwares, assim, basicamente. E, cara, eu gostava muito de ciência e tecnologia. E lá na Universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, eu vi um jornal lá, que era um jornal diário feito por alunos. Eu pensei, cara, por que não dá para replicar isso aqui no Brasil e fazer algo parecido aqui, só que com foco em ciência e tecnologia, né? Então voltei, juntei tudo isso, gostar de escrever, saber mexer com software de edição de imagem, gostar de ciência e a vontade de empreender, né? Eu juntei tudo isso, a única coisa que podia sair daí era um jornal, uma revista, né? Então, voltei para cá, comecei a conversar com os amigos, falei da ideia, não sei o quê, e apareceu 2 loucos aí que toparam se juntar a mim nessa empreitada, aí, o Fábio e a Raiza. Eles eram no seu curso? Eles eram no meu curso, os 2 da física. O Fábio, na época, estava terminando o mestrado e a Raiza estava finalizando a graduação. Então, foi bem nesse contexto aí que nasceu a revista. Entendi. E como é que foi isso? Vocês tinham... Quem era que editava a revista, diagramava? Era tudo vocês 3? Era, exatamente, cara. A gente não tinha dinheiro, assim, para ter uma ideia. A gente começou... eu tinha um carro, eu vendi o carro. O Fábio tinha umas economias na poupança dele. Sacou tudo também, botou na revista. A gente investiu aí uma grana no começo e a primeira edição, assim, pra você ter uma ideia, a gente gastou lá R$6.000 para imprimir e vendeu de anúncio, que era a nossa forma de sustentar a revista, a gente vendeu R$600. Então, prejuízo aí só com a impressão de 5.400, né? Aí sem tirar os outros custos de abrir empresa e tal. Quantas cópias foram feitas? Como? Quantas revistas que vocês imprimiram? A gente fazia 10.000. São bastante. Cada 2 meses. Na ideia, a primeira ideia que eu vinha, eu queria fazer revista semanal, né? Daí o Fábio, meu sócio, falou, cara, você tá doido de fazer revista semanal? Você vai morrer trabalhando, não vai dar conta. Daí a gente falou, não, então vamos fazer mensal. Daí a gente começou a fazer mensal, só que a revista saía cada 2 meses. Sim. Daí a gente mudou, não, é bimestral mesmo. Enxergando como é que é, né? E daí a gente não tinha experiência nenhuma, cara, com isso, né? Então... foi assim, essa questão da diagramação. A gente foi ver alguns fornecedores, tal, alguns, digamos assim, escritórios de agências de publicidade, tal, para ver se eles podiam fazer essa parte. E assim, o orçamento dos caras para diagramar uma revista com 20 páginas era R$2.000, R$3.000. Então, cara, ia ficar, tipo, o meu carro que o Fábio tinha resgatado da poupança ia acabar em 2 meses. Então a gente falou, não, a gente mesmo tem que fazer isso, se quiser fazer, né? E daí eu comecei a mexer no software, nunca tinha usado o software, o InDesign da Adobe. Pô, mandaram bem, cara. Comecei a usar, tal, não sei o que, assinei lá o software, daí comecei a usar, fiz um layout, um primeiro layout lá da revista, uma primeira diagramação. Achei aquilo lindo, né? Daí peguei e comecei a mostrar para as pessoas, daí um dos caras que eu estava prospectando para tentar conseguir que ele anunciasse na revista, o cara pediu, me manda então um piloto da revista que você tem, alguma coisa, né? Eu mandei essa versão para ele. Aí o cara me ligou de volta, cara, eu sou professor de design, essa revista tá uma bosta. Aí ele falou, cara, eu não vou anunciar para você, mas vamos fazer o seguinte, você marca um dia, a gente vem aqui, eu vou passar uma tarde e vou te ensinar a fazer esse negócio. Pô, legal. Aí, essa reunião aí com ele ajudou muito, cara. E, assim, ele deu as dicas, assim, do que fazer, do que não fazer. Eu tinha feito tudo errado, né? E a partir daí eu comecei a aprender e fazer sozinho, sabe? Então, tanto que tem uma evolução, assim, você pega a primeira edição da Politec e compara com a última que a gente publicou, dá pra ver que tem uma curva de aprendizado no design. Faço ideia. Então foi assim. Legal. E por que vocês começaram com uma revista de ciência e tecnologia? Qual foi a motivação? Por que não outro tempo? Cara, eu fiz uma matéria lá que era de introdução à biotecnologia. E o requisito final era uma matéria para calouros, uma introdução. Lá no intercâmbio. No intercâmbio. E o requisito final da matéria era escrever um artigo científico. Nossa. E, cara, tipo, um curso de engenharia, uma matéria de calor, o cara acabou de entrar na universidade, tem que entregar um artigo no final do semestre, né? Diferente. Eu comparei isso com o Brasil, cara, eu estava na física aqui, um curso de bacharelado que forma pesquisadores, eu estava no 6º período na época,
E assim, a primeira matéria que me pediram para ler um artigo por requisito da matéria foi no 5º período. Não, olha só. Cara, que diferença é isso? Pô, no primeiro período lá, no curso de engenharia, tinha que estar, que não forma pesquisadores, né? Exato, E escrever. E aqui no Brasil, um curso que forma pesquisadores vai me pedir para ler um artigo só na metade do curso, né? Você vê, né? Aí eu peguei, parei para pensar nisso, falei, nossa, cara, tem um negócio que dá pra gente endereçar aí e tentar resolver isso, né? Então, essa foi uma primeira motivação, assim, para falar de ciência. A segunda foi que era um assunto que eu gostava. E a outra coisa, a gente percebeu que tinha um gap muito grande, assim, entre os meios de comunicação, digamos, em massa, assim, tu pega uma super interessante, uma Galileu, as notícias sobre ciência e tecnologia geralmente são bem superficiais, bem rasas, assim. E o próximo nível, não tem um nível no meio aí, o próximo nível já é o artigo científico, que daí é muito técnico, muito profundo. Então a gente veio com uma proposta de fazer alguma coisa que ficasse no meio do caminho e endereçada para estudantes universitários, né? Então feito meio que sob medida, assim, para um estudante que já tem uma base de conhecimento, que ele não precisa ler um negócio superficial, ele consegue ter algo mais profundo, e não tão técnico que um cara da engenharia não consiga entender um assunto de medicina e um cara de medicina não entenda um assunto de física. Então a gente fez um negócio que todo mundo conseguisse se conversar, assim. Foi essa a ideia. Né? Legal demais. E como é que vocês definiam os assuntos que iam para a revista? Como é que vocês escreviam as matérias? Cara, era meio maluco, assim, pra te contar, viu? Eu e a Haas, então, a gente fazia essa seleção e a escrita dos artigos. Então a gente via notícia que saía, via artigos, acompanhava a Nature, Science, a Cell, e via as notícias mais relevantes, assim, que saíam. É que tem muita coisa que sai, assim, que você vê, cara, esse artigo aqui saiu, beleza, mas não tem aplicação nenhuma, sabe? Então a gente viu um negócio que pudesse ter uma aplicação na vida do aluno, pudesse, de certa forma, inspirar alguém a estudar mais sobre aquele assunto, ou descobrir uma coisa nova que pudesse ser aplicada no dia a dia dele. E a gente então pegava esses artigos e fazia, geralmente, no começo a gente começou com um negócio bem artigos curtos e focados num tema só. Mas por final da revista você vai vendo que os artigos vão aumentando de tamanho e tratando vários temas dentro de uma mesma de um mesmo assunto, assim. Então, por exemplo, na última edição a gente falou, numa das últimas, a gente falou sobre ciência forense. E daí lá dentro a gente falava sobre balística, falava sobre a parte de biologia, de DNA, e parte de perícia também em vídeo, tudo. Então, a gente passou a abordar assuntos de uma maneira um pouco mais abrangente, e daí a gente parou de focar em uma fonte só, e buscar, poxa, na próxima edição eu posso falar sobre Big Data. Então, vou buscar várias fontes relevantes sobre esse assunto, fontes confiáveis, e vou trazer esse assunto para um nível que se adapte à universidade. Né? Entendi. E você estava falando também no início que vocês, na primeira edição, vocês imprimiram 6 mil, né, unidades. Foi 10 mil. A gente gastou 6 mil reais. 3 mil reais, 10 mil unidades. Onde é que vocês distribuíram essas revistas? Foi só no Paraná? Então, a primeira edição foi justamente isso. Foi aqui em Curitiba, nas 4 principais universidades. Então, a Federal do Paraná, a Tecnológica Federal do Paraná, a PUC e a Universidade Positivo. Eram as 4 universidades maiores, assim, que tinham cursos na área de engenharia e ciência. Então, a gente começou a distribuir nessas. E foi 10 mil exemplares nessas 4 universidades. Com o passar do tempo, começaram a surgir pedidos de pessoas de outras cidades, de outras universidades, pedindo a revista. Então, a primeira universidade que a gente começou a mandar para fora do Paraná os exemplares foi a Universidade Federal de Uberlândia, lá em Minas. E o Frederico, lá do curso, ele era diretor do centro acadêmico, diretor acadêmico de engenharia elétrica. O cara viu alguma coisa na internet sobre a gente, entrou em contato comigo no Facebook e falou, cara, eu quero distribuir essa revista aqui, como que eu faço? Eu mando para você, eu pago frete ainda. Nossa, maravilha, né? O melhor dos mundos, né? Então não vai ter custo nenhum ainda. Daí a gente começou a mandar para ele, mandou lá na primeira vez, a gente mandou 350 exemplares, só que ficou muito caro o frete, deu quase 150 reais de frete. Daí a gente depois começou a reduzir, começou a mandar 100 exemplares. E daí começou a meio que se espalhar como uma rede, assim, né? O pessoal ficou sabendo um pelo outro, não sei o quê. E no final, assim, no final do ano passado, de 2016, a gente estava mandando para, em média, 80 universidades, toda edição.
Então, e nesse esquema, a gente pagava o frete, mandava a revista, o cara só chegava lá no diretório acadêmico, ou podia ser um aluno mesmo que tivesse interesse em distribuir, pegava a revista e fazia a distribuição dentro da universidade. Então, era de graça para os alunos? Era de graça, sim. A revista, e quem quisesse distribuir, recebia ela de graça também. Então, a gente pagava aí tanto a impressão da revista, os custos fixos, né, de contador, de manutenção do site, etc., e mais o custo de envio, né? Então, era uma despesa bem grande, assim. E sustentava tudo isso com patrocínios, né? Que legal. E como é que vocês buscavam patrocínio? Cara, o primeiro mês, antes de ter a revista, a gente pegou uma lista lá, potenciais empresas que podem anunciar na Politec. A gente não tinha feito revista nenhuma ainda, não tinha lançado nada. Começou a ligar para todo mundo. Não sei o que, eu vou lançar uma revista assim, assado, não sei o que. E foi uma época assim que eu descobri que o pessoal que trabalha com marketing, com publicidade, é muito ocupado. Que estão em reunião direto, cara. E daí ele saiu de uma reunião, ele estava dia para falar, ele já estava em outra, ele já tinha ido pra cá e tal. E eu conseguia falar uma vez e nunca mais, sabe? Então, daí depois a gente meio que mudou a estratégia, né? Aí falou, não, vamos focar mais, direcionar mais esse esforço, né? A gente ficar tirando para tudo que é lado não vai dar muito certo. E a gente viu, em primeiro lugar, que a agência de publicidade era uma furada. Porque meio que já tem um clubinho, assim, de amigos, de empresas conhecidas, onde eles colocam, fazem mídia, onde eles anunciam. E para você conseguir entrar nesse grupo, você precisa ter muito dinheiro para realmente, digamos, entrar no grupo, sabe? Fazer parte do clube. Então, você tem que conseguir um anunciante muito bom, tal, daí os caras vão começar a te valorizar para você realmente conseguir um anúncio vindo de agência. Tanto que a primeira vez que a gente conseguiu um anúncio de agência foi na última edição da revista, que foi em dezembro de 2016 agora. Entendi. Então foi a primeira vez e logo na última edição, quando a gente ia encerrar a revista. Daí a gente tirou o foco, não, a agência não vai funcionar, a gente está perdendo tempo, os caras não vão dar atenção para a gente, vamos direto nas empresas. Daí a gente começou a focar em algumas empresas que a gente via que tinha uma conexão com o público universitário e que poderiam se interessar em fazer um anúncio, por exemplo, de um programa de trainee, de algum programa, de algum concurso feito pela universidade, alguma coisa assim, ou até alguma ferramenta que os universitários pudessem usar depois, né, na vida profissional. Então, aí a gente conseguiu achar algumas coisas. Então, o primeiro anunciante que apareceu foi uma empresa de intercâmbio, a LAI, Latino Austrália. E ela entrou com a gente com patrocínio. Na época, o patrocínio dela dava para cobrir as despesas de impressão só. Então, a gente até então estava tendo prejuízo, daí com eles a gente continua tendo prejuízo, mas pelo menos a gente não gastava mais para imprimir, né? E daí com isso começou a evoluir, daí a gente conseguiu depois o Instituto Renault, conseguiu a Consol, que é uma empresa de softwares para simulação física, e foi crescendo assim o rol de anunciantes. E foi nesse esquema, de contato direto com a empresa e meio que tentar burlar ou quebrar essa barreira, né, de conseguir anunciante. E vocês tiveram algum apoio do governo, não sei, a nível estadual ou federal? Não tivemos, nem da universidade. Então, assim, no começo a gente procurou se desvincular da universidade. A gente não queria fazer uma revista da UFPR, não era esse o nosso propósito. Então, a gente já nasceu com essa ideia de fazer uma revista que fosse nacional, assim. Então, a gente se posicionou dessa maneira e buscou anunciantes que pudessem nos atender dessa maneira. Então, a gente nunca buscou, por exemplo, anúncio na padaria da esquina, porque não fazia o menor sentido. E daí, assim, de termos de apoio, a gente prospectou apoio no CNPq, na CAPES, na própria universidade, mas nunca rolou, nunca deu certo. Mas vocês tiveram um reconhecimento, não foi? Do Ministério da Ciência e Tecnologia? Teve a Ciência e Tecnologia, que mandou uma carta pra gente, teve o professor Glaucius Oliva, que era diretor do CNPq na época, ele ficou sabendo da revista também, mandou uma carta falando, olha, parabéns, que legal essa iniciativa que vocês estão fazendo, continuem com isso, né, mas a gente não vive de parabéns, né. Foi muito legal e tal, mas poderia ser melhor, né. Entendi. Legal. Então, vocês começaram em 2013, né? 2013, exatamente. Eu voltei do intercâmbio em maio de 2013, em agosto de 2013 a gente abriu a empresa, em setembro lançou a primeira edição. Então,
bem rápido, assim. Em termos de projeto, assim, foi rapidão mesmo. Entendi. E vocês ficaram com a revista até onde? Foram quantas edições? Então, no total, foram 18 edições que a gente publicou. E naqueles que eu falei, no começo a gente queria fazer a revista mensal, mas saía a cada 2 meses. Né? Então, a cada 2 meses não, saía com 1 mês e meio e tal. Mas a gente fala que a cada 2 meses porque fica feio, né? A gente fala para o anunciante que é mensal e daí... E daí a gente começou a fazer isso. Foram 18 edições então publicadas, a gente deu 180, deu um pouquinho mais, até porque a gente fez uma edição extra para Campus Party, então deu 190 mil exemplares mais ou menos impressos. Nossa, que isso. 3 anos, né, de operação. Um número bem respeitado. E foi show de bola, assim, cara. A gente teve abrangência, falei já, de 84 universidades no Brasil inteiro que a gente mandava esses exemplares. E, cara, foi muito legal. Entendi. Aí vocês terminaram, por que vocês acabaram com a revista? Aí, assim, o ano de 2013, quando a gente começou a revista, foi péssimo. A gente quase fechou. Se não aparecesse esse primeiro anunciante, a gente teria fechado e sairia no prejuízo. Daí, no ano de 2014, foi um pouquinho melhor. O ano de 2015 foi muito bom. A gente conseguiu vários anunciantes e conseguiu manter a revista bem, conseguiu expandir a atuação dela. Então, em 2015, que a gente passou a enviar para todas essas universidades. E em 2006, assim, a partir da metade de 2016, começou a decair o negócio. Então, o que aconteceu foi basicamente assim. Um dos anunciantes da empresa dele fechou. O Instituto Renault, principalmente por causa da crise, né? Cursos, não sei o que, despencou a venda de carro, precisou cortar. Então, cortaram o patrocínio. E aí a gente ficou com 2 anunciantes só realmente ativos, né? E daí depois disso, agora na renovação, né, quando a gente iria renovar, na verdade isso já desanimou, sabe, nós 3, né, da equipe, o Fábio, a Raiz e eu. Então a gente já ficou desanimado, o pessoal tá caindo fora e tá difícil conseguir gente nova, né? E na época, final de 2015, a gente tinha conseguido um contato muito legal com o vice-presidente de inovação e tecnologia da Braskem. Mandou proposta de patrocínio para eles, o cara adorou o projeto. E daí chegou o início de 2016, quando eles iam tomar a decisão lá, falaram, André, devido à mudança aí no planejamento e tal, a gente não vai poder patrocinar vocês esse ano. Tenta do ano que vem, né? Mas daí o próximo ano foi pior ainda, né? E o outro que a gente conseguiu também é conseguir um contato muito legal, fui inclusive conversar com o vice-presidente de RH da Ambev. E a gente conversou também, expus o projeto, tudo. O cara adorou, saiu um anúncio, só que a gente não chegou efetivamente, não conseguiu fechar um contrato de longo prazo. Assim, né? Então, que foi formação pontual que eles fizeram de um programa de trainee que eles tinham, e depois não teve continuidade. Então, o que aconteceu foi que foi chegando aí, a gente começou a desanimar, e daí meio que já começou a procurar outras coisas, né, para onde que cada um vai, né? Sim. E finalmente, daí agora no final do ano de 2016, a gente teve um anunciante só que se comprometeu a ficar no próximo ano. Então, a gente ia voltar para o nível de prejuízo, de não pagar nem a impressão das revistas. E aí a escolha foi realmente acabar, né, encerrar o negócio. Sim. Mas, de qualquer forma, a experiência foi sensacional, né? Com certeza. Rendeu muitos frutos aí. Porque revistas desse tipo no Brasil é extremo, né? Ou é muito superficial, que nem você falou, ou você pega muito científico. Sim. Vocês entraram num lugar onde não tinha ninguém. A gente entrou num nicho... Eu acho que assim, a questão foi muito de que a gente pegou a janela de oportunidade, assim, o tempo em que a gente fez a revista foi errado. Se a gente tivesse feito talvez um pouco antes, um pouco mais cedo, né? Só que não poderia acontecer porque eu voltei com o intercâmbio e já fiz seguida, né? Você nunca sabe o que quer ser. O sim depois que acontece. Mas eu imagino assim, se a gente tivesse começado talvez 1 ano, 2 anos antes, daria tempo do negócio maturar e a gente poderia com certeza enfrentar essa crise agora, esse período de uma maneira mais estável, sabe? Mas como bem na hora que a gente estava começando a crescer, não sei o que, ela chegou isso e derrubou tudo, aí não deu, não aguentou, né? Foi muito legal também, vocês buscando todos os patrocínios também, todos os contatos de anunciantes,
Porque pensa só, vamos supor, se para vocês acabou, não sei se um dia vai voltar com vocês podem ter esperado outras pessoas a verem. Sim, com certeza. Não só uma revista, mas outros projetos, e realmente isso foi uma coisa que a gente viu muito acontecer. Muita gente escrevia falando, cara, por causa da tua revista, não sei o que lá, eu comecei a fazer um projeto aqui na minha universidade para reformular a grade horária do curso de engenharia, não sei o que, porque eu vi que na tua revista tinha uns negócios legais, assim, assado, então eu propus. E outra coisa que a gente via muito era professor chegando pra gente falando, cara, a gente usou um texto da revista de vocês numa avaliação. Que legal. Porque era muito bom tal, e utilizou como um texto base para uma avaliação, para uma prova. Outra coisa que acontecia, tipo, teve uma menina da PUC aqui que chegou a falar pra gente que ela recebeu a revista na universidade, leu um artigo lá que tinha sobre redes neurais, e ela fazia ciência da computação, né? Então, se interessou muito, leu. Foi para aula, e a aula que ela tinha era de inteligência artificial, e o professor estava na sala com a revista, e ela disse que o professor passou metade da aula discutindo o artigo que estava na revista em sala de aula, sabe? E ela falou, cara, isso me marcou, sabe? Porque foi uma aula diferente. E nunca, se não tivesse a revista, não ia ter isso. Ia ser um livro lá e o conteúdo de sempre, sabe? Então, a revista de vocês me ajudou a ter uma aula diferente que eu não vou esquecer, sabe? Não, e olha que legal também, né? Vocês três eram de física, né? Sim, os três de física. E vocês escreveram sobre coisas que não eram necessariamente de física. Exatamente. Eu escrevia sobre biologia, sobre engenharia. Imagina, alguém de ciência da computação feliz pelo seu artigo e você falando, Vou aprender pra caramba. Inclusive, assim, uma das coisas durante todo esse período, as 18 edições aí, pelo menos nunca chegou a nenhum de nós três nenhuma crítica, assim, com relação ao conteúdo, sabe? Pô, cara, vocês escreveram coisa errada aqui, vocês estão informando errado as pessoas. Na verdade, sempre foi o contrário, sabe? Sempre foi, tipo, pô, parabéns, ficou bom e é relevante esse conteúdo, né? Então, de certa forma, a gente conseguiu acertar a mão e fazer um negócio bem feito, né? Legal. E eu lembro que eu conheci você, eu até falei com o Cris, na época do intercâmbio, que eu via você anunciando, falando da revista nos grupos do Facebook. E também, aí depois eu assisti o seu TEDx, que foi lá, o TEDx Laçador. Como é que foi esse convite para você ir lá? Como é que foi essa história? Foi mais ou menos do mesmo jeito que a gente se conheceu aqui, pelo Skype, que você me chamou lá. Foi esse negócio do TED. Uma pessoa que eu não conhecia chegou para mim e falou, André, você tem um tempo para marcar uma conversa daqui a uma semana? Eu quero conversar com você por Skype. Tá, eu imaginei, só deve ser por causa da revista, né? Não tem outro motivo para um desconhecido querer falar comigo, né? Aí, uma semana, daí fui dar uma olhada no perfil, né? Aí tava lá, organizador do TEDx e tal. Eu, deve ser sobre isso, né? Daí conversou comigo, pediu para contar a história, tal, como começou a revista, como que tava. E chegou daí depois ela falou, então a gente vai ter um TED, foi em 2015, em maio de 2015 aqui em Porto Alegre, e eu gostaria de convidar para ser um dos palestrantes, né? Então, tipo, beleza, eu aceitei, né? Daí teve todo um processo de coaching, assim, então, foi, assim, eu já dei várias palestras, assim, mas aquela palestra foi a mais difícil de todas, sabe? Imagino. Porque são, não tanto pelo público ou pela pressão, mas acho que é pelo tempo, sabe? Tipo, a gente está aqui falando há meia hora já. E se eu pudesse, eu ficava falando o dia inteiro sobre a revista, sabe? Mas agora, quando você tem 20 minutos só e precisa falar um negócio tipo, conciso e passar a mensagem, sabe? É muito difícil mesmo. Então, teve todo um processo aí de treinamento, de coaching para primeiro, aprimorar e lapidar o texto, né, o discurso, e depois para realmente chegar lá e falar e não fazer feio, né? Sim. Então, mas foi bem legal, uma experiência muito boa. Foi legal a experiência. Quem assistiu gostou, falou. Sim, o pessoal gostou também, chegou depois falando que gostou tudo e foi muito bom. Legal. Você tem mais algum ponto aí, Cris? Não, um comentário que eu queria fazer. Eu também vi o TED, muito bom também. Parabéns pela palestra, mandou bem. Um pouco da missão que a gente compartilha. Você até falou isso no TED também, que eu e o Daniel também fizemos um intercâmbio, né, pela Ciência Sem Fronteiras. A gente foi para a Suécia e logo quando a gente estava no finalzinho do intercâmbio, até a gente já estava aqui no Brasil,
a gente sentiu aquela coisa de tentar retornar para a sociedade, né? Você falou isso no TED também, eu achei muito legal quando você falou isso. E me marcou, falei, poxa, a gente está aqui estudando de graça e a gente também estuda numa universidade de graça, né? E a gente teve um sentimento muito forte de querer retornar. Foi aí que a gente criou a página do Eu Acredito no Brasil para tentar mostrar, né? Tentar não, mostrar efetivamente notícias de coisas que dão certo no Brasil. E a sua iniciativa foi um exemplo muito bacana. Parabéns pelo projeto. Sim, pô, valeu, obrigado. É claro, e assim, demonstrar também que essa importância, né, da gente tentar retornar para a sociedade, né, que eu acho que é um sentimento que deve ser incentivado muito aqui no Brasil e é super importante. Não, isso que você falou aí, eu até esqueci de comentar, mas foi um dos motivadores também de criar a revista. Uhum. Que lá nas universidades, lá nos Estados Unidos, existe muito esse senso de gratidão para com a universidade. Então, é uma universidade paga, mas as pessoas saem de lá gratas. Poxa, foi a universidade que me fez chegar onde eu cheguei, sabe? Uhum. Então, depois ocorre muito das pessoas fazerem doações e tal. Então, tem gente lá que doa 200 milhões de dólares para a universidade e daí ganha uma plaquinha com o nome no prédio, sabe? O prédio se chama em homenagem a ele, né? Uhum. Então, ocorre muito isso lá. E essa cultura, assim, de certa forma, me contagiou, né? E eu voltei para cá falando, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu ganhei uma bolsa de estudos e tal, fui para lá, aprendi um monte de coisa, tive uma experiência muito boa e vou voltar para o Brasil só para pegar tudo isso para mim, aproveitar e conseguir um emprego legal e ganhar dinheiro. Não, eu quero fazer alguma coisa para devolver isso para a sociedade, né? Sim. Então foi realmente um dos objetivos meus também da criação da Politec. Uhum. Esse sentimento é muito legal, né? Se você ter esse pensamento de, opa, não vou só chegar e querer um bom emprego, né? Quero compartilhar também. Esse sentimento de doação é muito legal. E eu acho que o intercâmbio traz muito essa coisa positiva, né? Que a gente traz um novo mindset, né? Aquela nova perspectiva que a gente tem uma experiência diferente, né? A gente vem com novas ideias também. E voltar pra cá querendo colocar isso em ação é muito legal. Exatamente. Sim, é verdade. Também a questão da bolsa, né? Pensar quem pagou nossas bolsas foi o governo, mas quem dá dinheiro pro governo é a gente através dos impostos, né? O governo faz muita tarifa de alguns serviços, mas o pesado é imposto. Então é muito legal. A gente ganha e também devolve. Devolve, exatamente. Pô, legal. Essa é a ideia mesmo. Pô, muito bacana, né? Bom, parabéns de novo, né? Projeto muito legal. Que sirva de exemplo, né? Deve já estar servindo de exemplo para outras iniciativas parecidas ou iniciativas que tragam uma boa visão para a ciência no Brasil, né? Show de bola, sim. Isso aí. Bacana. Então, obrigado, André. Obrigado, Cris. Obrigado, André. Pela oportunidade. Bacana. Beleza, então, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Fica aí, Cris.